Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quero neste momento cumprimentar a todos com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos neste momento com mais uma live. Louvado seja Deus para todo o Brasil, para todo mundo. Aonde tivermos internet, né, estaremos com alcance mundial através desta live. Louvado seja Deus. Queremos neste momento cumprimentar a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus, aguardando o pessoal entrar. Teremos um tema bem interessante para nós tratarmos nesta noite. Um estudo bíblico, né? O caráter do verdadeiro cidadão dos céus. É o que nós iremos tratar nesta noite aqui juntamente com vocês. A você que está nos ouvindo, estamos testando o nosso áudio. Se você estiver me ouvindo, lhe peço um apoio, né? Um retorno. Você nos dando aí um retorno, você estará nos ajudando neste trabalho da obra do Senhor. Louvado seja, tem pessoas já entrando aí. Você possa nos dar um retorno, se você está nos ouvindo, estamos testando o som. Pedindo ajuda de você, se você está nos ouvindo neste momento, nos dê um retorno, para que nós possamos aqui dar início e continuidade a esse trabalho nessa noite. Estamos, louvados seja Deus, nesse propósito, levar a poderosa palavra de Deus. Precisamos do seu apoio, da sua ajuda, do seu auxílio aqui para testar o nosso som. Estamos testando o som. Nos ajude, louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Testando. Oh, glória a Deus. O irmão Gleison Martins já entrou aqui dizendo que o som tá show, o som, né? Glória, testando, irmão Gleison, né? A gente tem que entrar mesmo testando e para que possa sair bem, né? Para que possa fazer uma boa transmissão e venhamos aí a compensar algumas aí que nós fizemos que não deu legal. Mas o nosso trabalho é sempre tentar melhorar, né? Tentar superar o desafio e fazer sempre o melhor para Deus. Obrigado, irmão Gleison, pelo seu retorno, pelo seu apoio neste momento, nesta live. Irmão Gleison Martins aí, eu, irmão, é um dos que estão aí conosco nesta empreitada aí da transmissão, né, da propagação da palavra de Deus. Louvado seja Deus. Estamos aí num propósito. O irmão Gleison Martins transmite sempre as lives aí através do jornal Cordeiro de Deus. O irmão Edmilson José, através do Evangelho Pleno Web. E o Elmodan, né? José Elmodan Serva, através do meu perfil. Nós estamos aí num propósito há dias, nós já nos engajamos, nós combinamos aí na direção de Deus de fazer um trabalho de propagação do Evangelho. Nossa igreja, Assembleia de Deus Tempo Central, está fechada ainda devido a esse lockdown, né, e a pandemia. E nós sentimos no coração, acredito que isso vem de Deus, em sempre, todos os dias fazer uma live, né? E estamos aí trabalhando, lutando, orando a Deus e Deus está nos abençoando. Irmão Gleison teve a live aí terça-feira. Irmão Edmilson José teve aí na live ontem. E eu estou aqui hoje, né? Para a transmissão desta live também, para trazer uma palavra de edificação para a vida dos nossos amados irmãos, irmãs e amigos que nos acompanham nas redes sociais. Que os irmãos possam interceder, orar, para que possamos aqui trazer uma palavra do coração de Deus para o seu coração. Temos aí um estudo sucinto, né? Ninguém vai demorar muito nesse estudo, não. Um estudo a gente sabe que ele demora de 1h30, 2 horas, mas nós não iremos nos delongar muito. Iremos tentar ser o mais breve possível e também o mais objetivo que pudermos
nesse estudo que está baseado no Salmo de número 15. É o caráter do verdadeiro cidadão dos céus. É o que nós iremos tratar nesta noite. Quero lembrar a todos vocês que nós teremos aí no próximo sábado, a partir das 18h30, a nossa EBD, Escola Bíblica Dominical, e nós estaremos aqui na live, né, falando da lição de número 3, que tem como tema os dons de revelação. Nós falamos já da primeira lição, que é deu dons aos homens, da segunda lição, que é o propósito dos dons espirituais, e agora nós já vamos começar a trabalhar, a tratar sobre os dons de forma individuais e vai ser uma bênção, viu? A primeira categoria será os dons de revelação. Nós iremos tratar no próximo sábado. Amanhã estaremos gravando, em nome de Jesus, uma videoaula na igreja, para os irmãos também acompanharem no nosso canal EBD Lagoa Redonda 3. Você pode acompanhar lá. Nós temos aí vários vídeos gravados já nesse canal. Se você quiser acompanhar, você pode ir lá, você pode assistir, ser edificado espiritualmente e também pode compartilhar, né? Lá você pode comentar também e dê um like lá pra gente, nos ajude a propagar. E também você pode ativar o sininho para que você possa receber as notificações dos vídeos quando forem colocados em nosso canal, tá bem? Que Deus em Cristo nos abençoe. Vamos aqui, quero cumprimentar a paz do Senhor, irmão Walter Magalhães. Boa noite, a paz do Senhor, irmão Walter. A todos vocês que estão entrando neste momento, que estão nos acompanhando, que Deus possa continuar abençoando, possa continuar protegendo, guardando de todo perigo e todo mal, e que possam nesta noite receber uma palavra do coração de Deus para o coração de cada um de vocês. Sabemos que terça-feira tivemos uma poderosa palavra aí com o nosso amado irmão Gleison Martins. Ontem tivemos o irmão Edmilson José, uma palavra também abençoada. E hoje estamos aqui, né? Também para sermos canal de bênção de Deus para a sua vida. Vamos neste momento, eu convido você para nós orarmos a Deus, falarmos com o Senhor neste momento, pedindo a direção, a graça do Senhor para que possamos fazer aqui a sua vontade. Ore comigo neste momento. Querido Deus e amado Pai, Senhor da glória, Deus bendito, neste momento, meu querido e eterno Salvador, quero te agradecer, meu Rei, pela oportunidade, pelo privilégio que o Senhor nos concede, ó Pai, de estarmos aqui para fazer a tua obra. Pai, que todo embaraço, que toda contrariedade, que todo poder opositor, que tudo que não vem de ti, Senhor, que não ajuda, meu Senhor, a edificar, que não traz edificação para o teu povo, para a tua igreja, venha dar lugar, Senhor, a tudo aquilo que traz edificação, que traz paz, que traz harmonia, que traz união, que traz, meu Senhor, bênçãos, meu Senhor, dos céus sobre a vida do teu povo, Pai. Assim te peço, meu Senhor, por cada irmão, por cada irmã, por cada amigo e amiga, Senhor, que irão ouvir esta palavra neste momento, por aqueles também que irão ouvir depois, meu Senhor, que irão acompanhar depois e que irão também ser abençoados, meu Senhor. Assim te peço, ó Pai, e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Meus queridos e amados irmãos, vamos aqui já dar início, né? Vamos diretamente ao assunto. Nós temos colocado aqui um tema no nosso estudo de hoje, nossa palavra de hoje, que é o caráter do verdadeiro cidadão dos céus. Isso baseado, tendo como fundamento bíblico o Salmo de número 15. Se você quiser deixar sua Bíblia aberta no Salmo número 15, nós iremos discorrer aqui um pouco. Não iremos tratar de forma minuciosa, tá bem? Porque o tempo não nos permite, porque necessário nos seria termos mais tempo e tomarmos muito tempo para podermos tratar desse assunto com mais profundidade e com mais detalhes. Porém, nós iremos trazer uma palavra sucinta, como já falei, né? Breve, porém bem edificante e robusta teologicamente para as nossas vidas nesta noite. Que você possa ficar orando, pedindo a Deus graça aí para o seu servo do Senhor, né? Para que nós possamos aqui falar da palavra de Deus para a edificação da vida dos nossos
amados irmãos, amigos que nos acompanham, que nos dão a honra e o prazer de estarem conosco e nos acompanham sempre, né? As nossas lives aqui que temos feito. Todos nós, o irmão Gleison Martins, o irmão Edmilson José e a mim, né? Eu louvo a Deus por a rica oportunidade. Vamos aqui para a palavra de Deus, que se encontra no Salmo de número 15. Se você quiser deixar sua Bíblia aberta, nós iremos fazer a leitura neste momento. O irmão Gleison disse que o som tá show, né? O som tá bom. Que bom, né? O áudio tá bem. Estamos aqui testando, estamos procurando melhorar a cada dia. E se Deus quiser, em nome de Jesus, nós iremos aí fazer com que essas lives, né, se tornem cada vez mais profissionais, né? Se tornem cada vez mais preparadas, tenham mais suporte, para que cada dia fique melhor. Esse é o nosso foco, esse é o nosso objetivo, é o nosso propósito. Queremos fazer o melhor para o nosso Deus. E com a nossa fé, a nossa confiança em Deus, creio que nós chegaremos lá, tudo para a honra e a glória do nome do nosso Deus. Salmo de número 15, versículo 1, diz o seguinte: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda sinceramente, que pratica a justiça e fala a verdade no seu coração. Aquele que não murmura com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhum opróbrio contra o seu próximo. Aquele cujos olhos desprezam o que é vil, mas honra aos que temem ao Senhor. Aquele que jura com o dano seu e contudo não muda. Aquele que não dá o seu dinheiro com usura, nem recebe peitas contra o inocente. Quem faz isto nunca será abalado. Louvado seja Deus para todo sempre. Você possa deixar sua Bíblia aberta aí, né, e possa aí nos acompanhar neste estudo, nesta palavra, que com certeza vai trazer uma edificação espiritual para a sua vida, para a minha vida, nesta noite. Irmã Antônia Félix, a paz do Senhor, minha irmã, Deus te abençoe. Obrigado pela sua companhia aqui, né? Irmã Antônia Félix, ali da Igreja Assembleia de Deus de Camará, Aquiraz. Congreguei ali durante 11 anos. Deixamos muitos amigos, irmãos ali, irmãs, né? E nos dão a honra de estarem nos acompanhando nesta noite. Seja bem-vinda, minha irmã. Obrigado pela sua companhia aqui conosco nesta live. Louvado seja para sempre o nome do Senhor. Meus queridos, amados irmãos e irmãs em Cristo, nós escolhemos nessa noite esta palavra que tem como fundamento o Salmo de número 15. A epígrafe deste salmo é exatamente o tema do nosso estudo, da nossa palavra nessa noite, que fala do caráter dos verdadeiros cidadãos dos céus. Tá bom? Nós iremos tratar desse assunto, porque esse assunto é muito importante para as nossas vidas. Aqui não vamos levar em consideração a questão da liderança, porque eu não sou líder, né? Não estou aqui para exortar, não estou aqui para repreender ninguém, não tenho essa autoridade, né? Como no âmbito eclesiástico, não tenho essa autoridade. Porém, no âmbito de igreja, como um servo de Deus, como um filho de Deus, eu tenho a liberdade de tratar de um assunto com os irmãos, com o intuito, o propósito, o objetivo de trazer edificação para as nossas vidas. E isso é bom, né? É maravilhoso, porque a palavra de Deus diz que nós temos que exortar uns aos outros e edificar uns aos outros. Está escrito lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 11. É eu trazendo uma palavra de exortação e o irmão Gleison trazendo outra palavra de exortação para mim, eu levando para o irmão Gleison, para o irmão Walter, para a irmã Antônia Félix, e a irmã Antônia Félix fazendo com outras irmãs, e aí por diante, exortando uns aos outros e edificando uns aos outros. Exortação, como já falei na nossa aula de sábado,
e nas aulas anteriores, se você assistir, você vai encontrar, exortar não é repreender asperamente ninguém, não é dar carão, não é, constranger ninguém, envergonhar ninguém. Exortar tem um sentido bíblico totalmente diferente. Diferente do que muitas pessoas pensam, né? Muitas pessoas têm esse entendimento. Ela tem esse conceito de exortar, encorajar, trazer ânimo, fazer com que a pessoa ela tenha ânimo, ela seja encorajada a enfrentar os desafios, a não desistir diante das adversidades e a continuar servindo a Deus, caminhando rumo às mansões celestiais. Essa é a definição de exortação. E é o que nós queremos trazer nessa noite. Para nós é uma palavra que venha nos encorajar, que venha nos fortalecer, que venha nos dar ânimo, né? Diante de tantas adversidades, diante de tantas intempéries da vida. Nós estamos passando por um momento muito difícil, a gente não tem como, quase usar live, a gente fala dessa situação, e é neste momento que Deus ele entra em ação através dos seus filhos, das suas filhas, para trazer à igreja, ao povo, de um modo geral, ao povo de Deus, uma palavra de ânimo, uma palavra de encorajamento, uma palavra que venha fazer a pessoa receber nova carga de força para continuar caminhando, para continuar prosseguindo. Nós não podemos parar. O nosso descanso não é aqui. A palavra de Deus diz: levantai-vos e andai, porque ainda não é aqui o vosso descanso. E nós temos que continuar caminhando, nós temos que continuar marchando. Nós não podemos parar. E para isso é necessário, sempre que haja da parte de Deus, homens e mulheres de Deus, instruídos por Deus através da palavra de Deus, para nos encorajar. E isso é muito bom. Isso é muito bom. Eu louvo a Deus pela vida de cada um dos irmãos, do irmão Gleice, do irmão Edmilson José, que nos traz sempre uma palavra, né, de ânimo, uma palavra de despertamento, uma palavra de restauração. E esse é o nosso propósito. O nosso propósito é trazer aos amados irmãos e irmãs uma palavra onde você venha encontrar força para caminhar. Uma palavra onde você venha encontrar um renovo espiritual para a sua vida. Onde você venha sentir, aleluia, louvado seja Deus, que ainda não é tempo de parar. Ainda não é tempo de descanso. Não é aqui o nosso descanso. Nosso descanso é lá na glória. E nós temos que continuar caminhando. Nós não podemos parar, muito menos voltar atrás, né? E a palavra de Deus nessa noite vai falar exatamente essa questão do caráter do cidadão dos céus, do verdadeiro cidadão dos céus, que é o tema do Salmo de número 15. E nós olhando, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo, nós vamos ver que esse salmo é a autoria de Davi. Davi foi quem escreveu este salmo, quem compôs este salmo, e ele fala de uma forma muito gloriosa e traz um ensino muito maravilhoso para as nossas vidas. O primeiro versículo do Salmo de número 15, ele vai dizer: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Vamos lá. Tabernáculo e santo monte. É duas perguntas que nós temos aqui no primeiro versículo. Mas essas duas perguntas, elas se resumem em uma. Vamos lá. Por quê? Tabernáculo e Monte Sião. Quando Davi fala de tabernáculo, ele vai ter um conceito, um entendimento de que no tempo de Davi, o templo ainda não havia sido feito, porque quem levantou o templo, quem edificou o templo em Israel ao Senhor, foi Salomão, filho de Davi. E no tempo de Davi ainda era o tabernáculo, era a tenda.
Aquela mesma tenda que Deus falara para Moisés, lá no deserto, para que fosse feito em conformidade com a visão que Moisés havia recebido no Monte Sinai. E Monte Santo também é uma referência ao local aonde a tenda da congregação estava colocada ali em Jerusalém, no tempo do rei Davi. Portanto, a referência da tenda e do Monte Santo se refere à mesma coisa. Porém, um fala do local aonde a tenda estava instalada, que era o Santo Monte. No caso aqui, o Monte Sião. E ele vai dizer: quem morará ou habitará no teu tabernáculo? E quem morará no teu santo monte? Tabernáculo e santo monte, que é Sião, é a mesma coisa. E habitará e morará são palavras sinônimas, que significam a mesma coisa. Habitar e morar significa a mesma coisa. E outra coisa interessante, ele está, o verbo, os verbos, né? Habitará e morará, está no futuro. Está no futuro. Glória a Deus. Quando nós olhamos para essas características que se encontram no versículo 1, nós vamos entender que Davi, ele começa falando de algo que era palpável, que era existencial e real, material, naqueles dias, que era o tabernáculo, a tenda da congregação que estava edificada no Monte Sião, em Jerusalém. E ele faz essa pergunta para Deus na sua oração: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Ele toma essa visão, louvado seja Deus, do local, e faz essa pergunta para Deus. Mas nós entendemos e compreendemos, meu querido, que Davi, ele tinha uma visão muito mais ampla. Ele não estava se referindo somente à tenda da congregação, porque Davi sabia que a tenda da congregação, que o templo que Salomão iria edificar, era uma referência à mansão celestial, ao céu de glória, a uma nova Jerusalém que está nos céus, louvado seja Deus, preparada para os santos do Senhor, preparada para aqueles que tiveram as suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro, que renunciaram o pecado, que renunciaram os prazeres da carne, as concupiscências da carne, e agora são cidadãos dos céus. E que um dia, no futuro, irão morar e habitar lá eternamente. Louvado seja Deus. Aleluia. Davi, ele faz essa pergunta para Deus. Eu acredito que quando Davi fez essa pergunta para Deus, no momento que ele começou a adorar a Deus, no momento que ele começou a falar com Deus, que ele faz essa pergunta para Deus, aí Deus começa a responder para Davi nos versículos seguintes. Davi diz: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Senhor, quem morará no teu santo monte? Davi pergunta para Deus, com esta visão, com esse desejo de morar no céu, de habitar na casa do Senhor, de estar perto de Deus, da nova Jerusalém, do verdadeiro cidadão dos céus. Aí Deus começa a mostrar para Davi as características do verdadeiro cidadão que vai morar nos céus. Aleluia. Aí nós vamos ver, meus queridos, 11 características. Como eu falei, não vou abordar de forma profunda, de forma ampla, porque o tempo não nos permite, não quero ser cansativo para os irmãos. Mas eu acredito que o que nós vamos falar nessa noite de forma bem sucinta
bem específica, mas vai trazer edificação para a sua vida. Porque eu acredito que você que está me ouvindo, você que está neste momento me acompanhando, você é um verdadeiro cidadão dos céus. E você tem no seu coração, tem na sua alma, no seu ser, o desejo de morar, de habitar nas mansões celestiais. Louvado seja Deus. E isto, meus amados e minhas amadas irmãs, é o que nos dá alegria, é o que alegra o nosso coração, louvado seja Deus, é o que alegra a nossa alma, é que nos dá alegria saber que um dia nós vamos estar morando, habitando nessa cidade gloriosa com o nosso Deus. Louvado seja para sempre o nome do Senhor. E Davi, ele começa a ouvir, ele começa a se expressar. Acredito que Deus ali inspirando Davi através do Espírito Santo e mostrando: Davi, você me perguntou quem vai morar, habitar no meu tabernáculo e quem vai morar no meu santo monte. E eu vou lhe mostrar agora, eu vou te dar umas características daqueles que vão morar no meu tabernáculo, que vão morar na minha cidade. Louvado seja, que é as características de um verdadeiro cidadão dos céus, Davi. E uma coisa, antes de nós começarmos aqui, para nós prosseguirmos aqui, digo melhor, eu quero passar para os irmãos que as características aqui apresentadas, elas não são características apontadas e colocadas, condicionadas para a pessoa ser salvo. Entenda isso. Aqui não vai dizer que vamos fazer isso aqui e nós seremos salvos. Não. Essas características, essas qualidades, esses atributos dos verdadeiros cidadãos dos céus são fruto, louvado seja Deus, são consequência da salvação que nós temos em Deus. Nós não somos salvos porque temos essas características ou devemos desenvolver essas características. Não. Nós temos essas características porque somos salvos na pessoa bendita de Jesus. Ninguém é salvo de outra maneira, pelos próprios méritos, né? O apóstolo Paulo, ele deixa bem claro isso para os irmãos. O apóstolo Paulo vai falar em Efésios capítulo 2 e versículo 8, que nós somos salvos pela graça, mediante a fé. E o 9 diz: e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. A nossa salvação, aleluia, é através do Filho de Deus, é através de Jesus. Nós somos salvos pela pessoa bendita de Jesus, pelo seu sacrifício perfeito ali na cruz do Calvário. Louvado Deus. Mas essas características seguem e fazem parte daqueles que são salvos na pessoa bendita de Jesus. Ok? A primeira característica, atributo do verdadeiro cidadão dos céus ele é sincero. Ele anda em sinceridade. Glória a Deus. Olha o que diz aqui, no latim, sincero é sine cera. Existe uma ciência que estuda a origem das palavras, chamada etimologia. E esta etimologia, esta ciência, ela trata de conhecer a origem das palavras em todas as línguas. E a origem da palavra sincero, ela vem do latim, que diz sine cera, que quer dizer sem cera. E isso tem uma explicação da história, né, da origem, que fala que quando as pessoas que trabalhavam com imagens e com vasos de barro, elas colocavam, quando havia alguma falha, alguma trinca, ou algum pequeno defeito na imagem ou no vaso, a pessoa passava uma espécie de cera. E esta cera, ela fazia com que aquele defeito não fosse percebido. Ela mascarava o defeito. E a pessoa que não tinha experiência
ela comprava aquela peça, ou aquela imagem, ou aquele vaso, com aquela cera e não percebia. Com o tempo, ela ia perceber o defeito que tinha naquele objeto que ela havia comprado. E as pessoas que, quando iam conhecendo esta forma de ocultar, de esconder esses defeitos, elas começavam iam comprar e diziam assim: olha, sem cera, é sem cera, não tem cera, para que ela levasse para a sua casa um objeto que fosse perfeito, um objeto que não tivesse defeito, que não ocultasse defeito. Por isso, a origem da palavra sine cera, do latim, e tem que traz a origem a palavra sincero. Uma pessoa sem dissimulação, uma pessoa sem hipocrisia, sem fingimento, uma pessoa que fala e a pessoa que ouve entende que aquilo ali é do coração. Louvado seja Deus. Nós temos a questão da hipocrisia, que é algo terrível, né? A pessoa ser hipócrita, ser fingido, ser dissimulado. Isso é triste, isso acontece muito no meio da sociedade e até na igreja. Muitas vezes nós encontramos pessoas assim, né? Que são dissimuladas, que são hipócritas, que são fingidas, que na sua presença é de uma maneira, nas suas costas é de outra. E eu encontrei aqui, eu coloquei uma referência, claro que não vai colocar muita coisa, porque senão não vai dar tempo. Veja aqui como é interessante. Nós encontramos em Mateus, capítulo 22, e no versículo número 16. Olha o que aqui diz aqui com relação a essa questão da hipocrisia. Como é triste, como é horrível, né? Capítulo 22 de Mateus, se você quiser anotar em casa, você pode anotar e depois você vai lendo, conferindo, tá certo? Porque é muito bom. Isso aqui é um estudo que nós iremos trazer nesta noite para você. E o estudo é bom que a pessoa, ela anote, ela observe, ela pesquise, ela leia. Porque estudo vai trazer edificação para você se você fizer realmente o que está aqui combinado no estudo, tá certo? Anotando as referências, estudando, lendo, para que você receba edificação. Olha o que é que diz aqui com relação à hipocrisia. Veja o seguinte. O que é que diz em Mateus capítulo 22, versículo 16. E enviaram-lhe os seus discípulos com os herodianos, dizendo: Mestre, bem sabemos que és verdadeiro. Isso aqui é as pessoas falando para Jesus, ó, os hipócritas. E ensinas o caminho de Deus segundo a verdade. E de ninguém se te dá, porque não olhas a aparência dos homens. Isso aqui é verdadeiro de Jesus. Jesus, ele tinha essas características realmente. Porém, essas pessoas, elas foram enviadas para Jesus para apanhar Jesus em algum vacilo, em alguma palavra que Jesus viesse ali colocar de forma errônea para poder acusar Jesus de alguma coisa. Eles falaram isso aqui de Jesus que era verdade. Porém, o coração deles estava com outra intenção. Estavam pensando em apanhar Jesus em algum defeito, em alguma palavra, para terem de que acusar Jesus. Isto se chama hipocrisia, dissimulação. O verdadeiro cidadão dos céus, ele não usa dessas coisas. Ele não é hipócrita, ele não é dissimulado, ele não é fingido, ele é autêntico. Ele fala aquilo que está no seu coração. Quando um verdadeiro cidadão dos céus, ele fala, a pessoa entende, compreende que ele expressou o seu coração. Ele foi sincero, louvado seja Deus. E nós temos que ser pessoas sinceras. Temos que falar realmente o que está no nosso coração.
temos que mostrar realmente o que está dentro de nós. A pessoa tem que, para obter confiança, a pessoa tem que ser sincera. Louvado seja, não adianta, né? A gente querer tá na igreja, querer subir, estar pronto para o arrebatamento, quando a pessoa na verdade, muitas vezes hipócrita, dissimulado, fingido. Isso não faz parte do caráter do cidadão que vai morar nos céus. E nós encontramos, meus queridos, não vamos ler muitas coisas, não vou ler muito porque não vai dar tempo. Mas olha como é interessante, ó. É muito lindo isso aqui. A sinceridade. Deus ama aos sinceros. Em Provérbios, capítulo 2, versículo 7, vai dizer que Deus é o escudo dos sinceros. Em Provérbios, capítulo 3, versículo 32, vai dizer que o segredo de Deus, a comunhão de Deus, está com os sinceros. E muitas outras coisas que você pode ler aí em Provérbios e você vai encontrar. Para quem é sincero, para quem fala segundo o seu coração, que é pessoa que fala aquilo que realmente está no seu coração, Deus tem muitas bênçãos. E esse é um verdadeiro cidadão dos céus. Louvado seja Deus. O reto, justo, que pratica a justiça. É a segunda característica. Louvado seja Deus. Está com 36 minutos. Mas, olha o seguinte. Ele pratica a justiça. Ele é justo. Ele é reto. Ele anda em retidão. Ele procura fazer o que é justo. Louvado seja Deus. A injustiça não faz parte do seu dicionário. Olha o que diz o salmista no Salmo 23, no versículo 3. Guia-me nas veredas da justiça. Davi, ele tinha o entendimento, o discernimento de que a justiça, ela provém de Deus. E somente Deus, ele pode nos dar discernimento para andarmos nas veredas da justiça. Guia-me, diz Davi, guia-me pelas veredas da justiça. O verdadeiro cidadão dos céus, aquele que vai morar e habitar no tabernáculo de Deus, no Monte Santo de Sião, ele pratica a justiça. Ele busca cada dia ser justo. Ele não compactua com a injustiça. Está errado, está errado. Está certo, está certo. Louvado seja Deus. Não existe dois termos, né? A pessoa que é justo, que é cidadão dos céus, ele pratica a justiça. Doa quem doer, mas ele procura ser justo. Algo que nós não encontramos com muita frequência, né? Até nas próprias instituições judiciárias. Não temos garantia de justiça. Estamos passando por um período muito difícil, muito complicado com relação a isso. Em que não há segurança jurídica. Em que não há como confiar nas pessoas que são responsáveis de promover a justiça no Brasil. Está complicado. Mas o povo de Deus, o verdadeiro cidadão dos céus, ele procura andar em justiça. Ele está pedindo a Deus, sempre a Deus, diz assim: Senhor, guia-me pelas veredas da justiça, para que eu ande e pratique a justiça, porque isso é bom e agradável a Deus. Terceira, fala a verdade. O verdadeiro cidadão dos céus, ele se preocupa em falar a verdade. Ele é inegociável com a verdade. Ele não procura de forma nenhuma se escudar ou se esconder em mentiras.
ele pratica a verdade. Por quê? Porque o verdadeiro cidadão dos céus, ele tem esse apego, ele tem essa preocupação em viver, em falar e em estar sempre com a verdade. Porque, em primeiro lugar, João 8,32 vai dizer que nós fomos libertos porque conhecemos a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós fomos libertos pela verdade. E esta verdade chamada Jesus Cristo, a Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus, que também é o próprio Jesus, porque João vai dizer, no princípio era o verbo. O que é o verbo? Palavra. É Jesus. Louvado seja Deus. Ela nos libertou. E nós, como cidadão dos céus, nós temos este apreço, temos esta preocupação com a verdade, porque fomos libertos pela verdade. Em João 17,17, vai dizer que a verdade santifica. Jesus diz, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Louvado seja Deus. Aleluia. Lá em João capítulo 4, versículo 24, a nossa adoração a Deus, ela é na verdade. Lá vai dizer que o Pai procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. É por isso que o verdadeiro cidadão dos céus, ele tem um compromisso de falar a verdade, de praticar a verdade, de viver a verdade, porque ele sabe que a verdade o libertou, que a verdade santifica e que a adoração do servo de Deus, da serva de Deus, do cidadão verdadeiro dos céus, ela é fundamentada na verdade, é uma adoração verdadeira. Não é uma adoração qualquer, uma adoração fingida, uma adoração hipócrita, não. É uma adoração verdadeira. Louvado seja para sempre o nome do Senhor. Aleluia. Toda honra, toda glória e todo louvor à pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus. Ele diz em João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Louvado seja Deus. E é nessa verdade que nós estamos. Primeira Epístola de João capítulo 5, versículo 20. Primeira Epístola de João capítulo 5, versículo 20. João vai dizer, e nesta verdade nós nos encontramos, nós estamos, que é Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. É por isso que o verdadeiro cidadão dos céus, ele ama a verdade. Ele procura sempre falar a verdade. Pode errar? Pode, mas ele vai se arrepender, ele vai se pedir perdão e vai procurar viver uma vida praticando e falando a verdade. Louvado seja Deus, porque agrada a Deus falar a verdade. Louvado seja para sempre o nome do Senhor. Aleluia. A quarta coisa, não difama o próximo. O verdadeiro cidadão dos céus, ele não difama o próximo. Louvado seja para sempre o nome do Senhor. Olha como é interessante, como é lindo, né? Glória a Deus. Diz que o verdadeiro cidadão dos céus, João Adriano, meu amigo João Adriano, seja bem-vindo, meu querido amigo, companheiro de trabalho. Nós trabalhamos junto ali no Shopping Rio Mar. Prazer imenso tê-lo conosco aqui, viu? Cicleide, a irmã Cicleide, a irmã Antônia Férez, estou assistindo, amém. Marcos Antônio, irmão, paz do Senhor, irmão Marcos Antônio, Deus te abençoe. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Pois bem, vamos aqui para o quarto ponto, né? Quarto ponto, que fala que não difama o seu próximo. Difamar é falar mal, é tentar denegrir a imagem de alguém, trazendo algo ruim à imagem, ao nome
de qualquer pessoa. Isso é difamação. E o verdadeiro cidadão dos céus, ele não difama ninguém. Pelo contrário, ele se preocupa com a preservação da imagem do seu próximo. Louvado seja Deus. Aleluia. É a maior covardia que existe. É alguém difamar o seu semelhante, o seu próximo. Para começar, o difamador, ele nunca vai falar na presença da pessoa. Ele vai falar sempre pelas costas. Ele não tem a coragem, ele não tem a nobreza, a hombridade de falar na presença. O caluniador, o difamador, ele só faz nas costas, na covardia. E o verdadeiro cidadão dos céus, ele não tem essa postura de covarde, de caluniador, de tentar denegrir a imagem de ninguém. Não, muitas vezes a pessoa até chega a ter a oportunidade, né, de fazer, mas não faz. Mas não faz. Me lembro de uma vez, quero passar isso para os irmãos, para você, de alguém que, certa vez, ele falou mal de mim para algumas pessoas, né, conhecidas minhas. E essas pessoas chegaram para mim e me falaram que essa pessoa havia falado essas coisas, né, ao meu respeito, isso aqui onde eu moro. E quando foi uma vez, eu fiquei triste, a gente fica triste, porque você sabe que não é bom você ser caluniado, ser difamado, né? Principalmente quando você entende que você não teve culpa, que você é inocente na história, que você não está contribuindo para aquela difamação, que você não contribuiu para ser difamado. E a pessoa inventou, caluniou, com o intuito, objetivo criminoso, covarde, de denegrir a sua imagem. E a pessoa depois chegou para mim e perguntou, e disse lá no meu trabalho, disse assim: olha, irmão, fulano de tal é assim, 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 assim. E eu, se eu fosse uma pessoa que tivesse má índole, que fosse covarde, que não tivesse nobreza nem hombridade, eu teria aproveitado a oportunidade e teria dito, não, e tal, e aumentava mais. Porque o difamador, o caluniador, ele faz isso, ele pega aquilo ali, ele aumenta mais do que é normal. Mas não, eu disse, não, está totalmente errado, não é assim, procure conhecer a pessoa primeiro, reconhece, chegue para ele, comece a conviver com ele, para você descobrir. Não acredite naquilo que todo mundo diz, porque eu tenho algo comigo que eu coloco em prática. Eu não conheço a pessoa, vamos dizer assim, eu não conheço a pessoa. E a pessoa, alguém chega para mim e diz assim, olha, fulano, pessoa ali é assim, tal e tal. É dessa forma, tal e tal. Eu recebo o que a pessoa falou para mim, da pessoa lá, da terceira pessoa, e eu coloco 30% de confiança naquilo que foi passado para mim, porque tem um ditado que é onde há fumaça, há fogo. Mas 70% do que foi contado eu vou descobrir com a convivência. Eu vou descobrir com o tempo. Eu vou começar a conviver com a pessoa. Eu vou começar a dialogar, a conversar com a pessoa e vou descobrindo com o tempo. Eu não acredito totalmente no que alguém passa de informação de alguém para mim. Eu vou tentar descobrir por conta própria, através da convivência, né? Através do dia a dia, dos diálogos, das conversas, para que eu possa tirar uma conclusão. Tem gente que acredita logo em tudo. A pessoa chegou, passou informação e disse assim, não, fulano ali não presta. Aquela pessoa ali não presta. E não é assim, não podemos cometer este erro. Acredite 30%, como eu faço. Porque estão dizendo, onde há fumaça, há fogo. Mas 70% você vai descobrir convivendo com a pessoa.
buscando conhecer a pessoa, vendo as atitudes, a postura, o comportamento da pessoa, aí você vai descobrir quem realmente é a pessoa, para que você tenha um conceito próprio da pessoa, não algo baseado em de conversa de terceiro, que muitas vezes é mentira. É isso que devemos fazer, para que não venhamos a cair na onda, na ideia de difamar ou denegrir a imagem de alguém. Louvado seja Deus. Usemos de sabedoria. Louvado seja Deus, porque nós somos verdadeiros cidadãos dos céus. Se somos verdadeiros cidadãos dos céus, nós temos que agir desta maneira. Louvado seja Deus. Mais uma característica: não faz mal ao seu próximo. Eita Jesus, que coisa boa, né? Não faz mal ao seu próximo. O verdadeiro cidadão dos céus, ele não faz mal ao seu próximo. Glória a Deus. Fazer mal ao próximo é coisa de ímpio, de pessoas que não conhecem a Deus, de pessoas que não têm conhecimento de Deus. Como está escrito em Provérbios, capítulo 4, versículo 16. Diz que o ímpio não dorme se não fizer alguém tropeçar, sem fazer mal a alguém. Isso é coisa de ímpio, fazer mal ao próximo. O verdadeiro cidadão dos céus, vou repetir muito essa palavra, essa expressão, louvado seja Deus, porque é o assunto que nós estamos tratando nesta noite. É o tema da nossa palavra, né, desse estudo nessa noite, que é o verdadeiro cidadão dos céus. Ele não faz mal ao seu próximo. O ímpio é maligno. O cidadão dos céus, ele é benigno. Ele faz o bem. Se ele não puder fazer o bem, mas o mal ele não faz. Ele vai sempre procurar ter esse conceito. Ele vai sempre procurar ter esta visão e colocá-la em prática. Se eu não posso fazer o bem a alguém, o mal também eu não vou fazer. O ímpio é diferente. O ímpio não faz o bem, mas faz o mal. Ele é maligno. Ele é maligno. E uma das coisas que eu quero tratar aqui, que Deus colocou no meu coração há dias, né? E eu venho sempre meditando, estudando a palavra de Deus e observando isso. Olha, maligno. A malignidade, ela tem diversos níveis. Presta atenção, vamos analisar aqui. A vez nós classificamos a pessoa maligna, a pessoa que tem malignidade, que é a essência do mal, que a pessoa tem prazer em fazer o mal, somente com pessoas que matam, estupram, né? Cometem atrocidades, decapitam, esquartejam. Isso é malignidade, com certeza é malignidade. É o mal dominando a pessoa, é o mal controlando a pessoa e gera esta malignidade, essa coisa ruim de fazer com o próximo todo este mal. Mas, como eu já falei, a malignidade tem seus níveis: mais intenso, médio e reduzido. Olha como é interessante. Por exemplo, malignidade. Alguém, presta atenção. Alguém que fala algo com alguém, diz uma palavra ou pesada com alguém, ou alguma outra palavra que machuca, e a pessoa percebeu que aquela palavra machucou, que aquela atitude machucou. Aí a pessoa faz novamente, tem prazer de fazer, porque sabe que aquilo que ela fez, aquilo que ela disse, machucou o seu próximo. Aí a pessoa continua fazendo, porque sabe que machuca, porque sabe que a pessoa se sentiu mal, que a pessoa se ofendeu. Isso também é malignidade. A pessoa ter prazer de machucar alguém, de dizer alguma coisa com alguém, porque viu que a pessoa se sentiu ofendido, que a pessoa se magoou, que aquilo doeu naquela pessoa. Isso também é um grau, é um nível de malignidade.
E que o verdadeiro cidadão dos céus, ele não pode de forma nenhuma agir desta maneira. A pessoa não faz mal ao seu próximo, está dizendo só aquele que mata, aquele que estupra, aquele que faz isso, faz aquilo. Não. Se refere também a isso, a esse nível de malignidade. Da pessoa que tem prazer de falar, porque sabe que aquilo machucou, que aquilo doeu. E a pessoa se sentiu ofendida, se sentiu magoada. E a pessoa faz, continua fazendo, continua dizendo. Louvado seja Deus. Aleluia. Isso também é malignidade. E nós não podemos ter esse comportamento, ter essa conduta. Louvado, de ter prazer no sofrimento do nosso próximo, porque eu vi que ele não gostou, que ela não gostou, aí eu vou continuar falando, continuar dizendo, continuar usando aquela palavra, aquela expressão, aquele apelido, né? Não, isso é coisa de maligno, é coisa de ímpio, não é atitude, não faz parte do caráter do verdadeiro cidadão dos céus. Louvado seja o irmão Marcílio Lima, a paz do Senhor, meu irmão. Irmão Reginaldo Alves, a paz do Senhor, irmão Reginaldo. João Marino, é isso aí. Glória a Deus, olha aí, rapaz. Quem está conosco aqui é o José Arino. Maravilha, Deus te abençoe, meu querido. Louvado seja Deus. Tá certo? Isso aqui também é malignidade. É isso que nós estamos falando. O verdadeiro cidadão dos céus, ele não faz mal ao seu próximo. Ele só faz o bem. Ele procura fazer sempre o bem. Louvado seja Deus. Mesmo que muitas vezes estejamos em situação contraditória. Alguém está desejando o mal, mas você não vai desejar o mal àquela pessoa. Você vai fazer e seguir o exemplo de Jesus. Jesus disse que nós devemos amar os nossos inimigos. Nós devemos orar por aqueles que nos perseguem. Nós devemos bendizer aqueles que nos amaldiçoam. Né? Temos que seguir o exemplo de Jesus, o verdadeiro cidadão dos céus. Ele nunca vai amaldiçoar ninguém, porque ele sabe, louvado seja Deus, que ele foi chamado por Deus para abençoar, não para amaldiçoar. Louvado, ele foi chamado para abençoar. Nós abençoamos, nós decretamos, nós liberamos palavras de bênçãos, mas nunca palavras de maldição sobre a vida de ninguém, independentemente de quem seja. Independentemente de quem seja. Me fez mal. Disse aquilo que eu não gostei. Me ajuda dessa forma comigo. Independentemente, meu querido, não importa. O verdadeiro cidadão dos céus, ele sempre vai liberar uma palavra de bênção, uma palavra que traga edificação, uma palavra que traga ânimo, como eu já falei no começo aqui, traga ânimo, que traga encorajamento, que traga edificação para a vida do ouvinte. Louvado seja, porque ele é verdadeiro cidadão dos céus. Louvado seja Deus para todo sempre. A terceira, a mais uma aqui, não aceita afronta contra o seu próximo. Isso aqui é maravilhoso também. O verdadeiro cidadão dos céus, ele não aceita afronta contra o seu próximo. Afronta, meu querido, é ofensa, é humilhação, é tentar denegrir a imagem de alguém. O justo, o verdadeiro cidadão do céu, ele não aceita afronta, não aceita humilhação, não aceita ofensa contra o seu próximo. Ele pode até aceitar, muitas vezes, ser ofendido, ser afrontado, ser humilhado, ser denegrido, porque ele tendo o fruto do Espírito, que é a benignidade, isso faz com que ele suporte ser humilhado, ser afrontado por alguém, mas nunca ele vai aceitar alguém chegar a querer afrontar, querer humilhar, querer ofender alguém e ele ficar calado, ele ficar omisso. Isso não. O verdadeiro cidadão dos céus, ele não vai ficar.
Ele não vai aceitar, ele não vai de forma nenhuma ficar omisso. Alguém vai chegar na sua casa, porque na minha casa não chega não, viu? Na sua também não vai aceitar não. Alguém falar mal dos outros, chegar na minha casa para falar mal dos outros, não, meu querido. Não. Você vai chegar na minha casa, nós vamos orar, nós vamos falar da palavra de Deus, nós vamos pregar a palavra de Deus e a gente vai fazer uma oração. Mas ninguém vai falar mal de irmão e de irmã na minha casa, não. De forma nenhuma. Louvado. O verdadeiro cidadão dos céus, ele não aceita isso, ele não compactua com essas coisas. Eu vou, irmão, fulano de tal, isso, meu querido, vamos falar mal do nosso irmão, não, vamos orar por ele, vem cá, vamos fazer uma oração aqui pelo nosso irmão, pela nossa irmã, e vai dar tudo certo em nome de Jesus, e vai ser bênção. Ele não aceita afronta, não aceita ofensa, não aceita humilhação de ninguém contra o próximo, contra o seu próximo. Por quê? Porque ele é um verdadeiro cidadão dos céus. Tem pessoas que fazem o contrário, que aceitam, né? Eu falo, mas ixi, rapaz, foi mesmo e tal. Vamos ver aqui. Conversa, meu irmão. Isso vai trazer mal-estar. Isso vai trazer negatividade para a sua vida. Isso vai trazer coisa negativa. Verdadeiro cidadão dos céus, ele não faz isso. Ele não ouve, ele não aceita ouvir. E ele nem se omite, ele não fica calado, ele vai falar. E ele não vai aceitar. E vai aconselhar ao mesmo tempo aquela pessoa que está fazendo isso a não fazer mais. Porque isso não é a atitude de um verdadeiro cidadão dos céus. Louvado seja Deus. Não aceita afronta contra o seu próximo. Louvado seja Deus. O outro, despreza o réprobo. Vamos lá, vamos entender aqui. Réprobo é o perverso, o mal, o reprovável. Ele não aceita, ele despreza, ele ignora, né? Ele não consegue compactuar. Ele despreza, ele diz assim, olha, não dá para mim, esse negócio aí não é comigo, eu sou um verdadeiro cidadão dos céus, eu quero morar no céu, e isso eu não compactuo. Eu não compactuo. Louvado seja Deus. Veja o seguinte, nós devemos amar o pecador, mas devemos aborrecer, odiar o pecado. Amém? Não é assim? Nós amamos o pecador. Deus ama o pecador, mas ele aborrece, ele abomina o pecado. Louvado seja para sempre o nome do Senhor. A pessoa, o verdadeiro cidadão dos céus, ele despreza essas coisas. Ele ama o pecador, como Deus ama, nos dá o exemplo. Mas ele não consegue compactuar, ele não consegue ficar omisso diante dessas coisas. Um certo dia, um jovem, falando comigo nas redes sociais, não sei nem se ele está agora me acompanhando. Também não sei nem se ele ainda deixou, permitiu ser meu amigo, né? Porque eu não excluo ninguém, não gosto de excluir ninguém, a não ser que a pessoa passe dos limites, né? Tem coisas que realmente eu excluo, porque não tem como compactuar. Né? Pessoas que às vezes botam um perfil de uma forma e você aceita, quando de repente a pessoa muda o perfil com imagens indecentes, aí eu já excluo. Mas eu não sou muito excluir ninguém, não. Eu tenho alguns amigos, né, e até a gente conversa muito, mas eu não excluo ninguém. Mas esse jovem, ele chegou para mim e começou a falar comigo nas redes sociais, e eu não compactuei com o que ele falou. Por quê? Porque eu sei que é contra a lei de Deus, é contra a palavra de Deus, e eu não posso de forma nenhuma ser contra a palavra do meu Deus. Eu não posso de jeito nenhum aceitar uma coisa que Deus abomina. É certo? Eu amo a pessoa, diz assim, eu te amo, meu querido. Eu amo você na pessoa bendita de Jesus, mas o que você faz é reprovável diante de Deus. Deus, ele não aceita, ele abomina essas coisas. E a pessoa ficou assim e tal, depois saiu. Mas eu tive que falar.
Não tem como eu me omitir, não tem como eu chegar e eu te amo e tal, e não pode fazer e tal, não pode. Aquele que ama verdadeiramente e é amigo verdadeiro, ele vai alertar o seu amigo com relação àquilo que é errado, aquilo que pode trazer dano para a sua vida, aquilo que não é do agrado de Deus. Não é porque meu filho, é porque meu pai, é porque minha mãe, é porque minha esposa, é porque marido. Não, pode ser quem for. É inegociável isto. É inegociável. O que é ruim, o que é maléfico, o que é reprovável por Deus, é para ser reprovado por mim e por você também, meu querido. Louvado seja Deus. Deus, o verdadeiro cidadão do céu, não compactua com essas coisas. Ele despreza o réprobo, aquilo que é mal, aquilo que é perverso, aquilo que é vil, aquilo que é maligno, aquilo que é reprovável. Ele despreza, ele não consegue compactuar, porque dentro da pessoa, dentro de mim e de você, tem o Espírito Santo de Deus. E esse Espírito Santo de Deus, ele nos mostra, louvado seja Deus, que nós devemos ser santos e não podemos compactuar com essas coisas. Não importa quem seja. Eu amo o pecador, eu amo a todo pecador. Porém, eu aborreço o pecado, assim como Deus também ama o pecador e aborrece o pecado. E o verdadeiro cidadão do céu se comporta assim, desta maneira. Não é porque, veja o seguinte, eu vou falar aqui. Não é porque é pai, não é porque é mãe, não é porque é filho, não é porque é neto, não é porque seja quem for, que você tem que apoiar se a pessoa está errado. O errado é errado, o mal é o mal. A nossa posição deve ser firme contra estas coisas. Não podemos de forma nenhuma deixar o sentimentalismo, o emocionalismo nos envolver nessa situação, porque os valores de Deus, os princípios de Deus, a palavra de Deus, ela é inegociável, não negocia, Deus não negocia por nada, são inegociáveis. E isto, o cidadão dos céus, o verdadeiro cidadão do céu que vai morar no céu, ele tem esse entendimento, ele tem esse discernimento e ele tem essa segurança, louvado seja Deus. Aqui diz o que é, despreza o réprobo, despreza o que é mal, despreza o que é perverso, despreza o que é reprovável, despreza o que é vil. Assim é o verdadeiro cidadão dos céus. Continuando aqui para nós terminarmos, honra os que temem a Deus. Olha, isso aqui bem rapidinho. Lá em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 13, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, que o mundo, em geral aqui, considera as pessoas que temem a Deus como lixo e escória do mundo, o sistema. E é verdade. É verdade. O sistema, ele não honra e nem valoriza as pessoas que temem a Deus. Isso é a verdade. Nós que somos verdadeiros cidadãos do céu, temos que honrar as pessoas que temem a Deus, que são verdadeiramente tementes a Deus, que se preocupam com a obra de Deus, que têm prazer na obra de Deus, que buscam servir a Deus, que buscam fazer a vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, porque o mundo lá fora, o sistema, ele não honra não, viu? Ele não honra não. Aleluia. Mas nós, que somos cidadãos dos céus, devemos honrar aqueles que temem a Deus, aos nossos pastores, aos nossos supervisores, aos nossos líderes que são verdadeiramente compromissados com a palavra de Deus, que tem compromisso com a palavra de Deus. Nós devemos honrá-los. Louvado seja o nome do Senhor. Isso faz parte do caráter do verdadeiro cidadão dos céus. Outro, ele cumpre com seus compromissos. Está escrito aqui, deixa eu ler para você. Em Salmo 15, e o versículo, Salmo 15, louvado seja Deus, e o versículo de número 4, se não estou enganado, é o 5. Veja o seguinte, ele cumpre com seus compromissos, olha o que diz aqui na palavra, né? Ele diz o seguinte,
aquele cujo réprobo é desprezado, nós lemos, ou mais teme ao Senhor, aquele que jura quando é no seu e contudo não muda. Eita, isso aqui é muito lindo, né? É uma pessoa que assume com seus compromissos, mesmo que ele tenha perda. Ele tenha perda. É o seguinte, eu já errei nisso. Eu já errei. E eu pedi perdão à pessoa. E pedi perdão a Deus. Porque muitas vezes a pessoa, ela erra. Porque existem algumas coisas que às vezes fica pesando, né? A pessoa, na hora, a pessoa não pensa direito e faz besteira. Por exemplo, a questão da responsabilidade. A pessoa às vezes diz que não cumpre, não assume, com medo de responsabilidades. Isso acontece. Ou prejuízo financeiro. Às vezes acontece. Eu errei, eu já errei nisso. Já errei nisso. O irmão João Adriano, que está me ouvindo, ele tem noção desse acontecimento. Entendeu? Mas eu pedi perdão à pessoa. E eu me arrependi. Senhor, eu não quero mais fazer isso. Eu não vou mais fazer isso de forma nenhuma. Eu quero cumprir. Eu quero nem que eu me prejudique, nem que eu perca, nem que eu... Mas eu não faço mais isso. A pessoa, às vezes, por medo, fica com medo da responsabilidade, de tomar responsabilidade, de ser chamado a atenção, isso. Mas a pessoa tem que arcar com as suas responsabilidades. O que eu fiz de errado, eu tenho que assumir que eu fiz errado. Se eu errei, eu tenho que assumir, eu errei. Isso é nobre, isso é lindo diante de Deus. Se você, meu querido, fez alguma coisa, errou, assuma, diga assim, eu errei. Me perdoa, meu irmão, minha irmã, mas eu errei, eu reconheço que errei, isso é nobre, isso é lindo. Louvado seja Deus. E o negócio, ele cumpre com seus negócios, né? Ele procura sempre fazer o que é reto, o que é certo, embora ele perca. Eu me lembro, deixa eu contar para você aqui, eu me lembro do meu pai. Meu pai chamava-se Sidô Carneiro. Um homem, né? Um homem nobre, um homem honrado, na minha cidade de Tapajé. E ele era um homem que, ele tinha palavra. No tempo ele dizia para mim, meu filho, o homem, ele tem que ter palavra. O homem, ele tem que ter confiança. A pessoa que ouvir a palavra do homem e dizer assim, eu confio no que ele falou. Meu pai dizia que no tempo que ele era mais jovem, meu pai já faleceu. Mas ele dizia assim, meu filho, no meu tempo, há muito tempos atrás, os homens tiravam o cabelo do bigode e entregavam para o outro. E aquele negócio estava seguro, estava garantido. E o meu pai, eu vi meu pai fazer isso. Ele vendia animais, porcos, né? E ele tinha, às vezes, ele tinha um porco, eu vi lá em casa, eu me lembro desse porco, era um porco bem grande. E um homem chegou e disse assim, olha, seu Sidô, eu vou comprar esse porco. Mas eu não estou com o dinheiro agora, eu vou lhe pagar amanhã. E o meu pai disse, não, está feito. Está feito, pode ir, tá, o negócio está fechado. Quando o homem saiu, chegou outro homem, negociante também, seu Chico Lopes, me lembro se for. Não, Chico Lopes foi o que fez o negócio, perdão. E chegou outro homem e disse assim, seu Sidô, esse porco tá vendo? Assim, não, tá mais não, já vendi para fulano de tal. E ele vai, já tá fechado o negócio com ele. E começaram a olhar e disse, seu Sidô, eu dou tanto no porco e pago o senhor agora. O valor que o homem colocou dava para cobrir o valor que o outro havia colocado. Mas o meu pai disse, eu já fiz negócio com ele, eu já dei minha palavra. Irmão, eu presenciei isso muitas vezes, do meu pai. E eu tenho essa concepção, esse exemplo do meu pai, de cumprimento com a palavra. Ele prejuízo, ele perdeu o dinheiro, mas ele dizia que o importante era a palavra. Meu filho, se o homem não tiver palavra, ele não vale nada. E eu recebi esse ensinamento do meu pai, e através da palavra de Deus. Nós temos esse ensinamento, que nós temos que cumprir com os nossos negócios,
que nós temos que cumprir com as nossas obrigações, com a palavra que nós vemos a dar, porque Jesus disse, Mateus capítulo 5, versículo 37, Jesus vai dizer que a nossa palavra deve ser sim, sim, não, não. Se você deu a palavra no negócio, cumpra com o negócio. Se alguém chegou e colocou mais, não aceite, você fechou o negócio, você tem que ter palavra, você é um cidadão dos céus. E você deve cumprir com a sua palavra de cidadão dos céus. Isso é muito importante. Louvado seja Deus. E é nobre, é uma atitude nobre, é uma postura nobre, de homens, de pessoas, né, de valor. Louvado seja Deus. Isso é muito interessante, muito importante na vida do ser humano, na vida de um homem, ter palavra, cumprir com os seus compromissos, mesmo que perda, mesmo que tenha dano, prejuízo, mas ele tem que cumprir com a sua palavra. Louvado seja para sempre o nome do Senhor. E não empreste dinheiro com usura. É rapidinho. Usura é juros exorbitantes, né? Juros elevadíssimos. Em Provérbios capítulo 22, versículo 7, diz que quem pega dinheiro emprestado é servo de quem empresta. Aqui eu estava meditando nessa palavra e eu me coloquei no lugar das pessoas, né? Quando a gente pega dinheiro emprestado é porque a gente está precisando. É porque nós estamos numa situação de necessidade. E muitas pessoas que pedem, eles estão em necessidades extremas. Só tem aquele jeito ali, só tem aquela saída. São pessoas que estão extremamente necessitadas. E a pessoa vai e pega, e presta o dinheiro e cobra um juro exorbitante, um juro que muitas vezes se torna uma bola de neve, a pessoa não pode nem pagar. Isso é maligno. Jesus, ele nos deu exemplo de compaixão e de empatia. Jesus olhava para as pessoas que estavam passando por situações, por problemas difíceis, que estavam passando por necessidade, ele olhava e se compadecia e se colocava no lugar, era empático. E Jesus é o nosso exemplo, meu querido. Jesus é o nosso maior exemplo em tudo. Nós temos que ser compassivos, nós temos que ser empáticos, nos colocar no lugar do nosso próximo. Muitas vezes ele está passando por uma situação difícil e às vezes a pessoa tem o dinheiro, mas só quer emprestar se tiver juro. Às vezes numa situação complicada. Cadê a compaixão e a empatia demonstrada por Jesus na vida desse cidadão, dessa pessoa? Louvado seja Deus. Aleluia. Se você tem condição de emprestar, empreste a pessoa se estiver realmente precisando. Mas tenha compaixão, tenha empatia. E não use dessa artimanha para explorar o seu próximo. Mas deixa que o Espírito Santo, né, tome na sua vida e lhe encha de amor, lhe encha de compaixão e empatia. Se coloque no lugar dessa pessoa e seja uma pessoa mais compassiva e empática. Um cidadão dos céus, ele não faz isso. O verdadeiro cidadão dos céus. E não aceita suborno, não é corrupto. Eita Jesus! Ele nem corrompe e nem se deixa corromper. É o que nós mais vemos nos dias de hoje. É a corrupção desenfreada. É o sistema corrupto. O Brasil, ele é um país rico, extremamente rico de bens, de riquezas minerais, mas por causa da corrupção, o Brasil não é um país de primeiro mundo. O Brasil era para ser um país de primeiro mundo, mas por causa da corrupção, o Brasil e os brasileiros sofrem na saúde, na segurança pública, em tudo, por causa da corrupção. É algo maligno. E isso muitas vezes, deixa eu falar aqui para você, eu vou falar. Às vezes é o crente, o próprio crente, se coloca como o corruptor.
Ó, deixa eu te falar uma coisa, não vá zangar comigo não, vou falar isso para sua edificação, para a nossa edificação. Quer comprar um carro? Quer comprar uma moto? Compre. Mas antes de comprar, deixa eu te dar um conselho. Tira a carteira. Tira a tua habilitação. Sabe por quê? Porque senão você vai cair no laço de ser um corruptor. Você vai ser pego numa blitz. E vai ter um soldado, um policial, um agente da polícia rodoviária lá que é corrupto. E aí você vai dar dinheiro a ele, porque você não tem habilitação, porque você está errado, porque você está cometendo um crime. E você vai corromper aquele agente. Ele está corrompido e você está corrompendo mais ainda ele. Você está pecando. Você está contribuindo para o reino das trevas. Faça isso não. Sempre que eu converso com as pessoas, diz assim, ó, quer comprar um carro, quer comprar uma moto, tira a primeira habilitação. Tira primeiro a tua carteira de habilitação, porque aí você vai comprar o seu carro, o seu transporte, e você vai andar tranquilo. Você vai pegar o seu carro, o seu transporte, e vai sair tranquilo, porque você tem a carteira de habilitação. E você não vai servir de instrumento do diabo para corromper alguém que já está corrompido totalmente. Isso aqui, ó, não aceita suborno. Ele está falando da pessoa que é peitada, né? Mas também eu estou falando da pessoa que corrompe. Porque o crente muitas vezes corrompe. Eu conheço pessoas. Não sei se a pessoa está me ouvindo, né? Nesse momento, pode até ouvir, quem sabe agora, ou está ouvindo depois. Que corrompe, se coloca no lugar de um agente do reino das trevas. Porque não tem o discernimento, a sabedoria, para fazer a coisa certa. Tudo tem seu tempo certo, Eclesiastes 3. Há tudo, há tempo para tudo. Primeiramente você tira a carteira, tira a tua habilitação, depois compra o teu carro, compra a tua moto e vai andar, vai usufruir. Mas seja uma pessoa consciente. Entenda que você é um cidadão dos céus. E cidadão dos céus não participa de corrupção. Ele nem se corrompe e nem se deixa corromper. Louvado seja Deus. Aleluia. Aleluia. E para nós terminarmos, o versículo de número 5, a última parte vai dizer: aquele que não dá o dinheiro com usura, nem recebe peitas, nem que suborno contra o inocente, quem faz isto nunca será abalado. Eita Jesus. Oh, glória a Deus. Olha o que... Aquele que anda sinceramente, pratica a justiça, fala a verdade, ele não difama o seu próximo, nem aceita nenhum opróbrio ou afronta contra o seu próximo, ele despreza o que é errado, o que é vil, o que não presta, o que é do mal, ele honra os que temem ao Senhor, ele não jura, ele jura quando anuncia, mas ele cumpre com seus compromissos. Aquele que não dá dinheiro com usura, nem recebe peitas, nem é corrupto. Ó, quem faz isto nunca será abalado. Oh, louvado seja Deus. Aleluia. Quem tem essas características de verdadeiro cidadão do céu, ele é salvo na pessoa bendita de Jesus. Aleluia. Não porque ele faça isso, mas porque ele é salvo. Louvado seja Deus. Aleluia. E ele tem esta promessa de não ser abalado nunca. Sabe o quê? Sabe o que significa? Segurança e paz. Nunca será abalado. Fala de segurança. Fala de paz. Louvado seja Deus. Ô meu querido, eu quero falar para você neste momento, que você que está me ouvindo agora, tem muitas pessoas nos acompanhando neste momento, e outras pessoas que vão ver depois este vídeo, porque você que está nos ouvindo, você vai compartilhar, e outras pessoas irão ouvir este estudo, e eu quero dizer para você neste momento, glória a Deus, se você é um verdadeiro cidadão dos céus, e você se encaixa dentro dessas características, a qual nós estudamos nesta noite, de forma sucinta, mas bem objetiva.
eu quero te dizer uma coisa. Alegra o teu coração. Aleluia. Abre a tua boca, glorifica o nome do Senhor. Aleluia. Porque é o Senhor que está trabalhando na tua vida. É o Senhor quem está moldando o teu caráter, quem está transformando o teu caráter para ser um caráter semelhante ao caráter de Jesus. Aleluia. E você é o cidadão dos céus, aleluia. Você vai morar numa cidade santa que está preparada para os servos de Deus, para a igreja do Senhor Jesus. Aleluia. E Deus vai te usar nesta terra para ser um instrumento de bênçãos, para ser um canal de bênçãos. Aleluia. Para testemunhar para as pessoas. Aleluia. Para que as pessoas olhem, para que a humanidade veja e olhe para a tua vida e te diga a seu respeito: este é um verdadeiro cidadão dos céus. E você terá segurança e paz na tua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Louva a Deus por esta oportunidade. Quero orar por você neste momento. Eu não sei como é que você se encontra neste momento. Se você acha e você chegou à conclusão de que alguma coisa não está encaixando na sua vida de acordo com o que nós estudamos. Mas eu quero orar por você. Eu falei nesse vídeo que eu errei no item que eu coloquei aqui. Mas eu me arrependi. E eu busquei o perdão de Deus. E Deus me perdoou. Assim Deus também perdoa a tua transgressão. Se você falhou em algum desses itens, em alguma dessas características, e você quer ter essa característica, Deus, Ele vai te abençoar. Se você se arrepender, se você pedir perdão, se você disser: Deus, eis-me aqui, Senhor, me perdoa e me faz de mim um verdadeiro cidadão dos céus, porque eu quero morar, eu quero habitar no teu tabernáculo e morar no teu santo monte. Louvado seja Deus. Oh, glória a Deus. Quero orar por você neste momento. Ore comigo, em nome de Jesus. Querido Deus e amado Pai, Senhor dos céus e da terra, grande, poderoso e excelso Criador, toda honra, Senhor, toda glória, todo louvor a Ti, Senhor, porque Tu és maravilhoso. Meu Deus, como Tu és bom, Pai, como Tu és tremendo. Eu te louvo, Pai, eu te glorifico, eu te exalto, Senhor, porque não é coisa minha, Senhor, não sou eu, Pai, não sou eu, é o Senhor, é o Teu Santo Espírito, meu Senhor, nas nossas vidas, que nos capacita, que nos dá condições, que nos guia, que nos orienta, Senhor, para falar, porque eu sei, Pai, que o Senhor tem, meu Senhor. Ah, meu Pai querido, compromisso, tem objetivo, ó Pai, nestas lives que estão sendo feitas, meu Senhor. Toda a nossa igreja aqui no Campo Pensando está parada, estão fechadas, meu Senhor. Todas, meu Senhor, estão fechadas, ó Pai. E eu sei que o Senhor tem contemplado, tem visto a necessidade do Teu povo, ó Pai. E o Senhor não deixa sem assistência. O Senhor não deixa, ó Pai, sem trazer uma palavra, sem trazer, meu Senhor, uma palavra de exortação, uma palavra de ânimo, uma palavra de encorajamento, meu Senhor. Meu Deus, porque Tu és o Deus que guarda, que cuida da Tua igreja, meu Senhor. Louvo a Ti, Senhor, pela vida do irmão Gleison Martins, pela vida do irmão Edmilson José, estes homens, meu Senhor, que se dispuseram, meu Senhor. Que assim que eu convidei, que assim que eu chamei, eles disseram: não, vamos fazer, estamos aqui. Que o Senhor continue abençoando a vida dos meus irmãos, que o Senhor continue dando graça, que o Senhor continue nos dando sabedoria, nos dando discernimento, entendimento, coragem, ousadia do Teu Espírito, Senhor, para continuar fazendo a Tua vontade, o Teu querer, Pai. Assim te peço pela vida do nosso pastor presidente, Moacir de Paula, a sua família, todo o campo de Taitinga, o nosso supervisor, irmão Vicente, a irmã Conceição, a todos os irmãos que neste momento estão nos acompanhando, ó Pai, nos acompanharam, que vão acompanhar, meu Senhor, porque esta live será compartilhada, este vídeo será compartilhado e muitas outras vidas serão abençoadas também, Senhor, porque existem muitas vidas que estão precisando de ouvir uma palavra, Senhor, para se encorajar, para ser renovado, para ser fortalecido e para continuar de cabeça erguida, aleluia, diante das lutas, das adversidades, das pelejas, das intempéries, das tempestades, do mar revolto, meu Senhor, mas o Senhor está no barco, o Senhor continua no barco. Louvado seja Deus, o barco não vai afundar, porque Ele tem um firme destino, ó Pai, Ele tem um lugar certo a chegar, meu Senhor.
Assim, meu Pai querido, eu te agradeço, eu te louvo, meu Senhor. Muito obrigado, meu Senhor, pela honra, pela oportunidade que o Senhor nos dá, Pai. Nos ajuda a cada dia a fazer a tua vontade, o teu querer. Tudo para a honra, Pai, a glória e o louvor do santo e glorioso nome de Jesus e para a edificação da tua igreja, eu te agradeço em nome de Jesus. Glória a Deus. Oh, louvado seja o nome do Senhor, para todo sempre. Louvado seja Deus, toda honra, toda glória e todo louvor a Ele. É Ele que é digno de honra e de glória. É este Deus tão maravilhoso que você serve, meu querido. Aleluia. É este Deus tão maravilhoso que não te abandona, que não nos deixa, que não nos deixa só. Não estamos só não, meu querido. Não estamos só não, nós estamos só nessa peleja, nessa batalha. Nós temos a companhia deste Deus grande, deste Deus tremendo, que não nos desampara, que não nos abandona. Amém. Que Deus em Cristo vos abençoe. Uma ótima noite para todos. Sábado, amanhã nós teremos o irmão Gleison Martins, né? Estará com a live, nós estaremos compartilhando a live do nosso irmão, a partir das 20h30, Gleison Martins, com uma palavra do coração de Deus também para o seu coração. Louvado seja Deus. E sábado nós estaremos aqui de volta com a EBD, a Escola Bíblica. Então nós iremos tratar da terceira lição da revista do segundo trimestre do ano 2021, que tem como tema Dons de Revelação. Maravilha! Meu querido, tremendo, maravilhoso. Estamos estudando, estamos preparando esta lição para transmitir aqui na live, sábado a partir das 18h30, certo? Nós estaremos aqui com este tema tão maravilhoso. E domingo, a partir das 20 horas, o irmão Edmilson José estará também com a live. Nós estaremos compartilhando também para você uma palavra de Deus para o seu coração, que trará também edificação para a sua vida, tá bom? Que Deus em Cristo vos abençoe. Uma ótima noite. Fique na paz do Senhor. E que Deus em Cristo continue abençoando a vida de cada um. Eu peço a oração. Ore por nós, tá? E eu também estarei orando por cada um de vocês. Deus abençoe. Uma ótima noite a todos. Amém. Glória a Deus. Que maravilha, meu Deus.